Vamos agora para a nossa aula de número 3 e aqui sim vamos falar de disbiose intestinal. Aproveite para tirar todas as suas dúvidas. Se elas acontecerem ao longo da aula, por favor, coloque aqui nos comentários e eu vou responder para você com o maior prazer. Então vamos lá. O que seria uma disbiose? A gente já falou de forma generalizada que disbiose seria esse desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. E aqui eu quero dizer que eu entendo que disbiose é um estado de maus tratos. Isso mesmo, você maltratando o seu intestino com aquilo que você come ou com o estilo de vida que você vive ou que a sua família vive, né? Um estado de maus tratos no intestino no qual a microbiota produz efeitos nocivos por 3 vias. Primeiro, mudanças qualitativas e quantitativas na própria microbiota. Entenda que o que você come é o que vai alimentar os micro-organismos dentro do seu intestino. Se você for aquela pessoa que se alimenta muito de carboidratos refinados, como por exemplo os doces, você está nutrindo muito mais fungos do que boas bactérias. As boas bactérias, elas precisam de alimentos também, mas elas são mais enjoadas, mais exigentes. As boas bactérias precisam de fibras. E as fibras que a gente vai falar ainda nessa aula, que são os prebióticos, eles são encontrados nas verduras, nas cascas das frutas, nos legumes. E se você não faz uma alimentação com esse tipo de alimento, você não está nutrindo uma boa microbiota. O segundo ponto seria as mudanças na sua atividade metabólica. Se eu não tiver bactérias boas dentro do meu intestino, eu tenho deficiência de algumas vitaminas que inclusive são produzidas pelas bactérias do intestino. Exemplo disso é a vitamina K, que precisa ser produzida por bactérias probióticas. Terceira via, mudanças em sua distribuição. Óbvio, se eu ofereço comida para bactérias ruins, entre aspas, né, gram-negativas, crescerem mais do que as bactérias boas, é óbvio que vai ter um desequilíbrio aí e as más bactérias, se é que a gente pode chamar assim aqui, vão crescer com muito mais facilidade. A microbiota intestinal, gente, ela é composta por muitas e muitas bactérias. Até o momento em que eu estava preparando este curso, nós poderíamos falar que de 500 a 2.000 espécies bacterianas são encontradas no nosso intestino. Mas a cada dia, as pesquisas científicas trazem novidades e trazem mais cepas novas, mais modelos, mais tipos novos de micro-organismos que habitam a nossa microbiota. 20 espécies corresponde a 3/4 do total de micro-organismo que está dentro do nosso intestino. E aqui a gente pode citar que os tipos mais comuns são os lactobacilos, as bifidobactérias, streptococcus, bacteroides, fusobactéria, reumanococos, enterobactéria. Mas, em se tratando de alergia alimentar, nós precisamos se preocupar um pouco mais com os lactobacilos e as bifidobactérias, que são as duas cepas mais comuns ter deficiência no quadro de alergia alimentar. De que depende essa microbiota? Então, inibição do crescimento de bactérias nocivas. Se eu tiver mais bactérias que são nocivas, provavelmente o meu número de bactérias boas vai cair drasticamente. A estimulação do sistema imunológico. Então, se eu tenho um sistema imunológico muito reativo, eu posso também ter uma influência ruim na minha microbiota intestinal. A absorção de minerais e de vitaminas fica comprometida se eu não tenho uma microbiota saudável. E a síntese de vitaminas, conforme eu já falei, também vai ficar prejudicada se eu não tiver uma composição de micro-organismo boa. Aqui nessa tela, o que eu quero mostrar é que uma bactéria probiótica, ela tem inúmeras ações importantíssimas no nosso organismo, passando desde ser um agente anti-inflamatório também, mas aqui eu quero chamar a atenção porque a bactéria probiótica, em relação a processos alérgicos, ela faz uma diminuição dessa ligação do alérgeno com a IgE específica. Olha que legal! Além disso, ela também aumenta essa relação entre alérgeno e IgG específica. Aumenta a produção de IgA na mucosa. Ela funciona como uma melhora da barreira epitelial, e isso a gente já viu na aula anterior. E tem uma maior expressão da proteína de junção apertada que a gente vai falar ainda nessa aula.
E de que ainda depende essa microbiota? Quando a gente está falando de bebês, eu estou falando de alergia alimentar, eu estou falando principalmente de bebê. A introdução alimentar é um ponto importantíssimo. Saber que a criança existe um momento certo para receber a alimentação é fundamental para você, cuidador. Por quê? Porque a ansiedade, às vezes, de oferecer alimentos para essa criança antes do momento que é adequado, que seria aos 6 meses de idade, mesmo que ela for amamentada com fórmula, a gente deveria esperar até esse momento, né? Ela precisa ter sinais de prontidão, que a gente ainda vai falar ao longo do curso sobre isso. Mas eu preciso ter a certeza do momento certo e qual alimento eu vou oferecer para essa criança. Busque um profissional nutricionista se você está nesse momento pensando nisso e é necessário, porque seu bebê já está completando 6 meses de idade. A introdução de alimentos de forma errônea é um dos motivos de alteração da nossa microbiota intestinal. Interação entre os componentes da microbiota também é um outro fator. A idade, o tempo de trânsito é o tempo de motilidade do intestino. É como se você comesse e daqui 5 minutos você está no banheiro. Então isso significa um tempo de trânsito acelerado. E o contrário também é verdadeiro, aquela pessoa que come e passa até 3, 4 dias sem evacuar. Também as duas situações estão erradas e as duas situações estão favorecendo uma alteração dessa microbiota intestinal ou acontecendo justamente porque essa microbiota intestinal está alterada. Em relação à idade, é porque a microbiota intestinal ela é diferente nas faixas etárias da vida. Os bebês e os idosos são duas pontas que têm uma quantidade de micro-organismos diferente, normalmente mais inferiores do que os adultos saudáveis nessas outras faixas da vida, né? E o pH intestinal, né? Desde a acidez do estômago até o intestino, se eu tiver um pH alterado que favorece crescimento de bactérias ruins, eu vou ter então uma dificuldade de que as bactérias boas também cresçam nesse intestino. A disponibilidade de material fermentável. Então, imagine você que não tem um processo de digestão bom, porque você não tem produção de enzima, e os bebês têm uma produção de enzima diminuída, porque ele está sendo construído nesse processo aí. Por isso que a gente fala que o sistema imunológico do bebê, por exemplo, vai até os 2 anos de vida, né, para ele se cumprir, né, completar. Então, essa digestão má, ou seja, você consegue produzir moléculas grandes, né? Os alimentos não são bem digeridos e esses resíduos dessas partes de alimentos mal digeridos, eles vão lá para o cólon, que é a última porção do intestino, e lá nessa porção vai ter mais fermentação. Então pensa assim, se você come alguma coisa do tipo carboidrato e esses carboidratos não são bem digeridos, ou proteína da carne, por exemplo. Se a gente observar, quando a gente vai no churrasco, quando a gente come uma feijoada, a gente percebe que a cor, que o odor das fezes muda, né? No dia seguinte. Por quê? Porque você comeu uma quantidade muito maior do que aquela que você tem capacidade para fazer digestão. E com isso sobra material lá no final do seu intestino para que as bactérias fermentem e produzem então os gases. O estado imunológico também, então é claro, se eu tenho um sistema imunológico mais deficitário, a tão chamada baixa imunidade, então eu vou ter alteração dessa microbiota intestinal. E eu não poderia deixar de falar também do estado nutricional. Toda pessoa que tem um risco nutricional ou toda criança que está num processo de baixo peso ou até mesmo de desnutrição, ela vai ter alteração dessa composição dessa microbiota e isso interfere em tudo isso que a gente já falou. Então, ter um acompanhamento pelo nutricionista e pelo pediatra é fundamental para que você saiba se o ganho de peso do seu bebê está sendo bom, se a evolução dele nesse processo, na curva, está indo de forma satisfatória. O uso de medicamentos, eu acho que não é necessário, né, que eu fale aqui novamente sobre isso, porque a gente já comentou
que o consumo de medicamentos sem indicação ou sem prescrição é um fator bem ruim quando a gente está falando de microbiota intestinal, ou seja, é um fator que favorece a desbiose intestinal. Algumas causas, então, para essa desbiose. Eu coloquei aqui que remédios para emagrecer, sim, eles são muito utilizados, né, pela população adulta, e isso acaba interferindo na sua composição dos micro-organismos no seu intestino e muitas vezes prejudicando muito a sua saúde. Os anti-inflamatórios que as pessoas utilizam, né, a bel prazer, a grande maioria dos anti-inflamatórios, sabendo que anti-inflamatório não deve ser consumido por mais de 5 dias consecutivos, porque isso tem interferência não só na sua microbiota, mas também em toda a sua saúde. Os laxantes, né, quando eu tenho intestino preso ou uma criança que tem intestino preso e você começa a usar laxantes com frequência para que haja eliminação de fezes. E isso acaba interferindo também em toda a nossa mucosa intestinal, trazendo mais prejuízo do que benefícios e principalmente em relação à nossa microbiota intestinal. O uso de anticoncepcional, as dietas de baixa qualidade. Então, se a criança não ingere uma variedade de alimentos, e aí nós estamos falando principalmente de variedades em termos de cores, né? Aquela alimentação monótona, aquela alimentação que é sempre com os mesmos grupos alimentares, isso interfere muito na qualidade da alimentação da criança e na qualidade de alimentação para os micro-organismos do intestino. O estômago sem acidez, a gente já falou que isso é muito importante, né? Dispepsia, que é essa coisa de você ficar sempre com uma digestão ruim, arrotando depois das refeições, uma sensação de plenitude gástrica depois das refeições, isso é o que a gente chama de dispepsia. A diminuição dos movimentos gástricos e intestinais, então se você tem quadros de diarreia com muita frequência ou quadros de constipação com muita frequência, tá errado. Ambas as situações, elas estão erradas e você precisa buscar as razões pelas quais você está passando isso ou seu filho está passando por isso, e para isso melhorar. A saúde precisa ser buscada principalmente nos primeiros sinais de má digestão, de má absorção, que o intestino é quem nos fala com muita frequência. O estresse, né, a gente já sabe que os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele piora muito, porque o cortisol, gente, é como se fosse uma bala perdida. Uma bala perdida, ela só vai atacar assaltante? Não, bala perdida acerta quem encontrar pela frente, né? E o cortisol é um desses hormônios que faz isso dentro do nosso corpo. Então, aquele ambiente onde sempre existe estresse, seja profissional, seja familiar, isso acaba interferindo na nossa microbiota intestinal, inclusive dos nossos pequenos, que são reflexo da nossa vida, né? O uso abusivo de medicamentos, então, pessoas e famílias têm hábitos de consumirem medicamentos para tudo e para qualquer coisa. Lembrando que os alimentos, que a nossa fitoterapia pode ajudar muito nesse processo. Antes de pensar em usar algum medicamento, consulte um nutricionista para que ele possa te orientar na alimentação e muitas vezes corrigir um processo metabólico, melhorando a sua microbiota intestinal, tirando você desse quadro de desbiose e com certeza ganhando mais saúde. Aqui nesses slides eu coloquei para a gente entender perfeitamente o que é uma desbiose intestinal do ponto de vista como se eu estivesse olhando as células no microscópio. Então vejam que aqui nós temos de um lado o intestino saudável, onde as junções são saudáveis, é essa ligação entre uma célula e outra. Então essas aqui são células do intestino, elas são assim todas cheias de criptas, que são esses movimentinhos aqui, né, como se fossem cílios. E aqui eu tenho entre uma e outra uma costura, é como se você tivesse uma costura bem forte, que a gente chama de junções. No quadro saudável é assim, as células estão unidas uma ao lado da outra e por aqui só passam tudo que foi digerido muito bem. Então as grandes moléculas que não foram digeridas, elas passam pelo intestino e são eliminadas nas fezes.
Mas vejam aqui nessa outra situação. Eu tenho as células separadas, ou seja, o espaço entre uma e outra é bem maior, e isso facilita com que macromoléculas, ou seja, pedaços da comida mal digerida, atravesse a nossa parede intestinal e vai lá para as outras camadas do nosso intestino, provocando o que a gente chama de inflamação, e isso é típico das alergias alimentares. Então, comecem a perceber que ter um intestino saudável é uma das principais defesas que a gente tem contra não só alérgenos alimentares, mas também contra outras bactérias, outros vírus, outros fungos, enfim, que possam adentrar aqui e provocar várias situações, inclusive sepsis, né? E onde a desbiose está sendo acusada? Isso aqui é muito importante, porque você que está me assistindo aí pode, inclusive, aprender sobre outras questões que não só alergia alimentar. Porque a desbiose intestinal hoje, gente, ela está relacionada com a maioria das doenças. Você, quando vai estudar uma doença X, você acaba achando um eixo intestino-cérebro, eixo intestino-fígado, ou seja, ele está ligado a vários órgãos e é motivo do acontecimento de várias situações, como, por exemplo, síndrome do intestino irritável, doença celíaca e desnutrição, doença de Crohn, que é uma doença inflamatória do intestino, alergias alimentares, doenças autoimunes, retocolite ulcerativa, que é uma outra doença inflamatória do intestino, dores musculares, articulares, inchaço, que é o edema, e artrite reumatoide, também está ligada à desbiose intestinal, acne, urticárias, psoríase, dermatite, inclusive a dermatite atópica, déficit de atenção e hiperatividade, que são doenças muito comuns na infância, que às vezes só corrigindo esse quadro de desbiose, eliminando alérgenos, a gente já tem uma resposta para isso. Síndrome da fadiga crônica, sabe quando a pessoa acorda com a sensação de que não dormiu, cansado e se arrasta ao longo do dia? Pode ser simplesmente uma desbiose intestinal já há muito tempo instalada e que isso acaba levando a essas situações, né? O autismo, vários trabalhos têm mostrado que uma microbiota saudável pode ser uma boa prevenção, né, no quadro de autismo e até mesmo na condução do tratamento do autismo. E agora que a gente já sabe que a desbiose realmente faz uma devassa na nossa saúde, é importante que a gente saiba identificar. E agora eu quero saber como que é o sintoma que eu vou saber se tem desbiose ou não aqui em casa, porque agora eu vou sair à caça disso, né? Então vamos lá. Os sintomas mais comuns: dor abdominal, e é muito comum que a criança reclame de dor abdominal e ela sempre vai falar assim: minha barriga dói, mas eu não quero fazer cocô. Então essa é uma característica um sinal bem típico e bem comum, né, das crianças relatarem. Quadros de diarreias, você percebe que a criança tem um quadro de diarreia aleatório, ou até mesmo você adulto, né, que tem essa situação, do nada eu tenho uma evacuação líquida. Então é um sintoma, e desde que isso aconteça repetidas vezes, né? A constipação e flatulência, que são os gases, né? Aqui a gente volta a falar. Normal é não produzir gases. Gases você só deve produzir no momento da evacuação. Se você tem produção de gases para ficar soltando ao longo do dia, tá errado. Provavelmente você está numa situação de desbiose intestinal, de uma SIBO, né? Fezes com odor muito desagradável é sinal de que você não está fazendo a digestão adequada. É óbvio, gente, que fezes têm odor ruim. Mas vocês hão de convir comigo que existem fezes e fezes. Sabe aquela pessoa que evacua e que a casa inteira fica sabendo que ele evacuou? Com certeza você já viu ou já ouviu falar de alguém assim. Então é sinal de que muita matéria orgânica ficou lá no cólon, no intestino, e foi fermentado e produziu gases de odor muito ruim, né? Sangue e muco nas fezes, isso acontece com frequência nas crianças, né, que têm desbiose intestinal, e mais ainda nos quadros de alergia alimentar, mas pode acontecer no adulto também.
Distensão abdominal, a pessoa come e percebe que no final do dia o abdômen está muito distendido. Às vezes, no consultório, as pessoas chegam a relatar que parece estou gestante no final do dia, né, de tantos gases que produz. E os bebês não é diferente, mamam e logo aquele abdômen também está distendido. Cólicas, né, cólicas intestinais, náuseas, né, também é comum. Vômitos e azia, pirose é azia. Cefaleia, que é a dor de cabeça, né? A pessoa come e percebe que tem cefaleia com muita frequência. Fadiga crônica, que a gente já comentou. Dor muscular. Irritabilidade, é aquela história do enfesado, né? A pessoa que normalmente tem intestino preso, ele tem mais irritabilidade, né? E problemas de pele persistente também. Aquelas lesões na pele que vira e mexe, elas acontecem novamente, né? E aqui então a gente vai falar dos probióticos, né? Já que disbiose é uma alteração da microbiota, eu preciso falar de probióticos, que são as bactérias boas. E como que a gente pode ter acesso a essas bactérias boas? A gente pode manipular em farmácia de manipulação, mas aqui eu já faço uma observação que, na minha opinião, probióticos manipulados só para quem não for IgE mediado. Por quê? Porque durante a manipulação pode sim ter uma contaminação por traços de leite, por exemplo, ou traços de soja, já que a farmácia de manipulação pode sim manipular outros produtos como whey, como o chocolate de soja, e isso vai interferir no ambiente e pode provocar reação naquelas crianças que são IgE mediadas para esses alimentos. Mas vocês podem procurar isso da forma industrializada. Então, nós temos o Culturelle, nós temos a Enterogermina e o Probiatop, que são probióticos disponíveis no mercado. Mas aqui eu quero dizer que qualquer uso de qualquer forma dessas aqui de probiótico deve ser feita com a ajuda e com a prescrição do nutricionista ou do pediatra ou do alergista. Não saiam fazendo prescrição ou comprando remédios sem que seja orientado devidamente. E os prebióticos? Os prebióticos são as fibras que são fermentadas no intestino e liberam produção de outras substâncias conhecidas como ácidos graxos de cadeia curta, que servem de substrato, ou seja, comida para os lactobacilos e para as bifidobactérias, que são os nossos exércitos do bem. Então, prebiótico é a comida para o probiótico, né? E onde que a gente encontra com em maior quantidade? Nós vamos ter na chicória, no trigo, na biomassa da banana verde, na cebola, no alho, que são alimentos que a gente encontra na feira com muita facilidade. Agora que a gente já sabe o que é disbiose, como ela acontece, né, quais são os sintomas relacionados à disbiose, vamos conversar sobre o tratamento. É claro que para tratar disbiose você precisa de ajuda profissional, mas aqui nesse curso você consegue já ter ideia de como é que isso acontece, o que você pode já ir agilizando nesse processo. A gente costuma falar que o tratamento está baseado em 6 R's. Vamos entender todos esses R's. Primeiro R, como remover patógenos. Que seriam patógenos? Seriam basicamente verminose. É possível que todo mundo que esteja num quadro de disbiose intestinal tenha algum tipo de vermes instalado no seu intestino em maior quantidade. Então, a utilização de um vermífugo, seja ele natural ou seja ele industrializado pela indústria farmacêutica, é importante que faça uso de remoção disso. Giardias, amebas precisam ser tratadas neste primeiro momento. Associado a isso, não podemos deixar de falar dos xenobióticos, que são substâncias como, por exemplo, que vêm dos plásticos que a gente utiliza dentro de casa, e aí nós podemos falar um exemplo disso, é o bisfenol A, e que interferem no metabolismo, principalmente e até dos nossos hormônios, né? E os alérgenos alimentares. Quando você tem um quadro de disbiose intestinal, o profissional nutricionista vai poder fazer essa verificação de sinais e sintomas que estão associados a um quadro de intolerância alimentar ou até de uma alergia alimentar, e nesse momento precisa ser feita a exclusão para que consiga deixar a mucosa intestinal mais tranquila para fazer esse reparo. Reparar a mucosa é o segundo R, reparar a mucosa e usar uma dieta adequada.
se eu tenho uma grande quantidade de gases, eu tenho uma superpopulação de bactérias ruins no meu intestino, existe uma dieta para aquele momento, em que você vai fazer exclusão de alguns. Lembra do que a gente falou lá no início, por exemplo, dos FODMAPs? É aqui que entra. Então, eu tenho alguns sinais que me mostram que eu tenho excesso de FODMAPs, e eu preciso, então, fazer uma dieta com exclusão disso nesse momento, para que haja reparo nessa mucosa. O terceiro R é restabelecer a digestão sem sintomas. Então, se eu estou num quadro de digestão, que eu tenho refluxo, que eu tenho dor no estômago, que eu fico arrotando, que eu produzo gases, então meu trato digestório está inflamado, eu tenho uma digestão com muitos sintomas, digestão ruim. Então, eu vou ser submetida a algumas situações de tratamento, seja fitoterápico, seja ou propriamente pela dieta, para que aconteça um restabelecimento desse processo de digestão. O quarto R seria reinocular probióticos e ofertas de prebióticos. Então, eu já tirei o que estava atrapalhando, agora eu preciso colocar de novo na minha microbiota intestinal bactérias boas. E aí é a hora de colocar os probióticos e os prebióticos para que eles possam ser modulados novamente. O quinto R é o reequilibrar o controle do estresse. Então, se eu sou aquela pessoa que está passando por momentos extremamente estressantes, eu preciso rever, né? Qual é o gatilho para aquilo, para que eu consiga retirar essa situação, ou pelo menos aliviar essa situação, para que não aconteça tudo de novo, porque se eu mantiver o estado de estresse, eu vou manter a perda e morte dessas boas bactérias por conta do cortisol, que é o hormônio que a gente já falou, e aí vira esse ciclo que nunca você consegue sair da situação de desbiose. O sexto R, que é reavaliar os sintomas gastrointestinais. Então, espera-se que quando você chega nesse momento aqui, você já está numa situação muito melhor, com a digestão refeita, com os sintomas desaparecidos, onde o intestino funciona todos os dias, com aquelas fezes boas, né? Então, isso é a última etapa, então, quando você diz que está tratado da desbiose intestinal. Mas entenda que o tratamento não é para sempre. Você não tratou uma vez a desbiose e vai estar livre dela para sempre? Não é bem assim. Em detrimento de cada situação dessa, você pode retornar à mesma situação de desbiose intestinal. Começa então a fazer sentido que cuidemos do intestino para tratar e prevenir alergias? Me parece que sim, né? Este é um passo importante para ganhar tolerância alimentar. Então aqui eu quero chamar a atenção de você por dois motivos. Primeiro é que se você está assistindo esse vídeo e você está pensando em gestar um bebê, que vocês procurem um profissional nutricionista para que essa gestação seja feita com modulação intestinal para garantir uma saúde da sua microbiota e com certeza do bebê que vem ser gerado. Lembre de um detalhe, até pouco tempo atrás a gente achava que os bebês eram estéreis dentro do nosso útero. Agora já sabe que não, que a microbiota da mãe passa para o bebê, inclusive ainda intraútero. Por isso é importante que você que está pensando em gestar, faça esse tipo de acompanhamento para garantir que o bebê possa ser modulado ainda intraútero e que você siga usando os probióticos e tomando todo cuidado com a alimentação, até mesmo depois no período de amamentação e depois na introdução alimentar adequada para esse bebê. E o segundo motivo que eu quero chamar sua atenção aqui é se caso você que está assistindo seja o cuidador de uma criança portadora de alergia alimentar, lembre-se de falar desse processo da desbiose intestinal com o pediatra, com o nutricionista e até com o alergista, para que essas coisas sejam levadas em consideração e o processo de tratamento também da desbiose do bebê ou da criança em questão seja também feito, desde a exclusão dos alérgicos até a utilização de probióticos, que pode sim ajudar até que a gente consiga essa estabilização tão buscada nos processos de alergia alimentares. Assim, nós encerramos aqui essa aula e eu espero que tenha ajudado você a compreender um pouco mais sobre desbiose, sobre o intestino e possa garantir mais qualidade de vida e, com certeza, melhor saúde para toda a sua família.